Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero discutir com vocês alguns conceitos principais do pronunciamento contábil de número 46, valor justo. Por ser um conceito, uma aula mais teórica, tudinho nós vamos fazer com os slides, e aí à medida que os slides forem passando, nós vamos comentando cada ponto, certo? E aí serve para você estudar para alguma prova que você vai fazer na universidade, né? E às vezes não ficou tão claro os tópicos principais desse pronunciamento, certo? Por que eu escolhi esse pronunciamento? Porque olhando as provas do exame de suficiência, principalmente essa última, foi dado um foco, de certa forma, relevante para esse pronunciamento. E ele também, às vezes, aparece não só sozinho, mas aparece junto com outros, como é o caso do próprio pronunciamento sobre ativo biológico, que em breve eu vou estar gravando um vídeo de resumo também sobre esses pronunciamentos, certo? Então, espero que vocês gostem desse vídeo, que esclareça, certo? O objetivo não é falar tudo o que o pronunciamento traz, mas trazer pontos principais que você precisa conhecer, o básico, o mínimo necessário para que você possa fazer bem provas de concursos, o exame de suficiência, enfim, avaliações que venham a discutir os pronunciamentos, certo? Mas vamos lá. Primeiro, o que é esse valor justo? O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um bem, né, de um ativo, ou que seria pago na transferência de um passivo. Só que tudo isso em uma transação não forçada, certo? Entre os participantes do mercado. Uma coisa que nós devemos olhar direitinho é que nós não devemos procurar um participante específico, certo? São os participantes do mercado de uma forma geral, sem dar preferência a um determinado participante, ok? Para mensurar o meu ativo ou o meu passivo a valor justo, eu tenho que levar em conta algumas características desse meu ativo, como, por exemplo, a condição desse meu ativo ou desse meu passivo, e isso vai, claro, levar em conta aspectos físicos desse meu bem, né? Vai levar em conta aspectos da depreciação, por exemplo, da amortização, ok? Também deve ser levado em conta a localização, certo? Desse ativo ou desse passivo, tanto a localização física da empresa, como também no mercado em que ele opera. E também eu tenho que olhar se há restrições legais para vender ou para usar esse ativo ou para liquidar esse passivo. Restrições como? Restrições legais mesmo. Será que existe algum contrato ou algum acordo que limite a venda desse ativo, ou o pagamento desse passivo, ou a transferência desse ativo ou desse passivo? Então, eu tenho que levar em conta esses aspectos. Esses ativos que eu vou mensurar a valor justo, bem como esses passivos, eles podem ser individuais, ou seja, um ativo ou um passivo específico. Um exemplo, um instrumento financeiro é um ativo específico, ou pode ser um grupo de ativos e passivos. E aí entra aquele conceito de unidade geradora de caixa, né? Que são vários ativos juntos que têm um objetivo em comum, certo? A transação, que nós vamos fazer essa transação, que como nós vimos no conceito, tem que ser uma transação não forçada, ela deve ser feita no mercado principal. Que mercado principal é esse? É aquele em que a empresa normalmente realiza a venda do ativo ou a transferência do passivo. Ou pode ser no mercado mais vantajoso, caso não haja um mercado principal. O mercado mais vantajoso é aquele que vai fazer o quê? Que vai maximizar o valor que eu tenho a receber pelo ativo, ou vai minimizar o valor que eu tenho a pagar pelo passivo, após levar em conta o preço, o custo de transação e os custos de transporte, certo? Então, eu vou retirar desse valor a receber ou a pagar os custos de transação e os custos de transporte. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui é que, se existe um mercado principal, mesmo que haja um outro mercado que seria mais vantajoso para a empresa, eu devo usar o mercado principal, certo? Tem um mercado que eu já opero, mas eu sei que há um outro mercado em que eu não opero, mas que tem um preço mais vantajoso para mim. Ok,
Isso pode até existir, mas você tem que levar em conta o valor do mercado principal para mensurar a valor justo. Com relação aos critérios de avaliação, ok? Eu posso levar em conta a abordagem de mercado, que vai utilizar preços e outras informações geradas por transações dentro do mercado. A abordagem de custo, que vai levar em conta o valor que seria exigido para substituir a capacidade de serviço de um determinado ativo, que é também o chamado custo de reposição. E eu posso levar em conta a abordagem da receita, que vai converter o valor futuro de um fluxo de caixa, por exemplo, que eu teria a receber pelo uso do ativo em um valor atual. E aí vai trazer as técnicas de valor presente. As técnicas de valor presente vão levar em conta vários critérios. Quais? Esses que estão aí no slide. Uma estimativa dos fluxos de caixa futuros para o ativo ou passivo que está sendo mensurado, expectativa sobre possíveis variações no valor e época dos fluxos de ativo que representem a incerteza inerente aos fluxos de caixa, o valor do dinheiro no tempo representado pela taxa sobre ativos monetários livres de risco com data de vencimento ou prazos que coincidem com o período coberto pelos fluxos de caixa e que não apresentam incerteza em relação à época ou risco de inadimplência para o titular, o preço para suportar a incerteza inerente aos fluxos de caixa, outros fatores que os participantes do mercado levariam em consideração nas circunstâncias e, para o passivo, o risco de descumprimento relativo a esse passivo e incluindo o risco de crédito da própria entidade. Quando é que eu vou mudar a forma de abordagem? Ou seja, como a gente já viu, a gente tem abordagem de mercado, de custo de receita. Quando é que eu posso mudar a forma de avaliação? Quando surgir um novo mercado, certo? Quando houverem novas informações disponíveis, quando informações que eu utilizei anteriormente já não estão mais disponíveis nesse mercado, quando houver uma melhora nas técnicas de avaliação ou houver mudanças nas condições de mercado. Sempre que houver esse tipo de mudança na abordagem de avaliação do meu valor justo, eu vou ter que dar uma olhadinha lá no NBCTG 23 sobre mudança na estimativa contábil para ver como deve ser o tratamento que eu vou utilizar. Com relação aos níveis de avaliação, existe uma certa hierarquia na aplicação das técnicas que eu vou adotar para mensurar o meu bem ou o meu passivo a valor justo. O primeiro nível é o nível 1, que é o preço cotado não ajustado em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos ao que a entidade possa ter acesso na data de mensuração. É tipo a melhor forma de você avaliar no nível 1. Não tendo informações no nível 1, você vai para o nível 2, que são informações observáveis para ativos e passivos, direto ou indiretamente, só que não são os preços do nível 1. É uma boa forma de você visualizar, mas não tão boa quanto o nível 1. Já o nível 3 é quando os dados não estão observáveis e aí, nesse caso, a empresa vai ter que utilizar dados próprios para poder mensurar esse valor justo. Quando é que eu não vou aplicar o valor justo? A norma diz que em transações de pagamento baseadas em ações, em transações de arrendamento mercantil e em transações que pareçam valor justo, mas de fato não são, que é o caso do valor realizável líquido, que eu vou falar mais lá na frente. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção é quando não é exigida a norma em si. Em ativos de planos mensurados a valor justo, que deve ter norma específica para isso, e ativos cujo valor recuperável seja o valor justo menos a despesa de alienação. Tudo isso está na própria norma. Com relação ao que eu falei sobre transações que parecem valor justo, mas não são, a gente tem que observar que valor realizável líquido não é o mesmo que valor justo. Valor realizável líquido é o preço que eu estimo vender, certo? No curso normal dos meus negócios estimados, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos necessários para concretizar a venda. Cada empresa tem o seu próprio valor realizável. Já o valor justo, como a gente viu, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo no mercado. Ok? E aí eu vou trazer esse exemplo adaptado do livro Manual dos Procedimentos Contábeis, da editora Atlas, do autor Sérgio Adriano, tá bom? E aí ele traz o seguinte:
Quando você vai ver o preço de um carro, você vai na tabela FIPE e vê que tem um valor médio lá. Esse valor seria o valor justo, o valor do mercado. Só que na concessionária A e na concessionária B, elas podem negociar preços diferentes da tabela FIPE. Por exemplo, a concessionária A pode cobrar 105 mil, mas aí ela te dá um IPVA grátis e ainda um desconto. Aí vende para você por 99.300. Esse vai ser o valor realizável líquido. Já a concessionária B pode negociar por 100 mil, que é a tabela FIPE, né? Mas ela tem uma despesa aí com venda de R$ 1.000, ok? E aí vai negociar a um valor realizável líquido de 99 mil, tá bom? Então o valor justo é o valor do mercado, já o valor realizável líquido é o valor de cada empresa. Mas vamos fazer algumas questõezinhas de concurso só para fixar o conteúdo. A primeira é da CESP, que diz assim: as técnicas de avaliação a valor justo devem priorizar a utilização de dados observáveis relevantes em detrimento de dados não observáveis, independente da opção pela abordagem de mercado, de custo ou de receita. Isso aí está certo. Como nós já vimos, o preferível é que a gente use dados do nível 1, que são os dados mais observáveis possíveis, né? Aquele dado que é praticamente idêntico ao que a entidade tem. Se não tiver no nível 1, a gente desce para o nível 2. E se não tiver nem no nível 2, é que a gente parte para o nível 3, que são os dados não observáveis. Segunda questão, também da CESP. Para fins de aplicação do pronunciamento CPC 16, valor realizável líquido é o mesmo que valor justo. Nós já vimos que valor realizável líquido e valor justo não é a mesma coisa. Valor realizável líquido é específico de cada entidade e o valor justo é um valor de mercado. Outra questão, também da CESP. A mensuração do valor justo de um ativo já registrado relaciona-se, ao ponto de vista de um participante da gestão, às premissas sobre risco envolvendo a precificação, ao total em nota fiscal da entrada na data de compra, ao preço de transferência entre empresas coligadas ou à ausência de estimativa do mercado para a precificação. O que é que acontece? A primeira está falso porque não é o ponto de vista de um participante da gestão, é o participante do mercado, certo? A letra C, vamos fazer as que estão falsas, ok? Ao total da nota fiscal de entrada na data da compra, também está falso. Por quê? Porque esse valor aí está ligado mais ao valor realizável líquido. D. Ao preço de transferência entre empresas coligadas, não empresas coligadas apenas, é ao mercado, né? Não é nenhum participante específico. E também está falso porque diz a ausência de estimativa do mercado para a precificação, não. Nós temos sim como fazer estimativa, tanto é que tem o nível 1 e o nível 2 para isso. Então a letra B é que está certa, porque o valor justo, de qualquer forma, envolve todo um risco envolvendo o preço daquele bem, porque você leva em conta todo um mercado. E tudo que é estimativa envolve risco. Outra questão, também da CESP. Conforme o pronunciamento 46, na mensuração do valor justo de um ativo, deve-se garantir que a negociação do ativo seja realizada em uma transação não forçada entre os participantes do mercado, principal ou mais vantajoso de venda do ativo, a entidade seja capaz de vender o ativo na data de mensuração realizada no mercado principal, sob pena de invalidação do fato contábil, o valor justo, ou seja, o valor que seria recebido pela venda de um ativo, seja contabilizado após a transação e corresponda ao preço que seria pago pela entidade para a reposição, a entidade tenha observado as restrições para a venda ou uso do ativo, desconsiderando nessa situação características relacionadas à condição e à localização do ativo, ou o ativo a ser mensurado ao valor justo seja um ativo individual e não um grupo de ativos, como por exemplo uma unidade geradora de caixa. A primeira alternativa está certa, né? Que a negociação do ativo seja realizada em uma transação não forçada entre os participantes no mercado de venda do ativo. É o conceito de valor justo. A B está falsa porque ela diz: a entidade seja capaz de vender o ativo na data de mensuração realizada no mercado principal, sob a pena de invalidação do fato contábil. Não obriga a venda você mensurar valor justo, é só uma mensuração, não é uma obrigação de venda. C. Ele diz que o valor justo, ou seja, o valor que seria recebido pela venda de um ativo, seja contabilizado após a transação e corresponda ao preço que seria pago pela entidade para a reposição. Ele está trazendo apenas uma abordagem, que é a abordagem de custo, mas a gente viu que tem outras, a de mercado, a de receita, né?
A letra D diz: a entidade tem observado as restrições para a venda ou uso do ativo, desconsiderando características relacionadas à condição e à localização. E nós já vimos que isso deve ser sim levado em consideração na mensuração do valor justo. E por fim, tanto ativo a ser mensurado ao valor justo seja um ativo individual e não um grupo de ativos. Falso. Nós vimos que tanto ativos e passivos individuais como aqueles de grupo, como a unidade geradora de caixa, podem sim ser mensurados a valor justo. Então, a alternativa certa é a alternativa A. E por último, outra questão da CESP, o pronunciamento técnico 46 cria uma espécie de hierarquia de valor justo em que as informações utilizadas como subsídio para as técnicas de avaliação aplicáveis ao processo de mensuração do valor justo são classificadas em diferentes níveis. Com base nessa classificação, as informações constantes no nível 2 incluem os custos correntes de ativos e passivos, os dados não observáveis para ativos e passivos, os preços cotados em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos ao que a entidade possa ter acesso na data de mensuração, as premissas sobre riscos e os preços cotados para ativos ou passivos idênticos ou similares em mercados que não sejam ativos. O que acontece? A alternativa C se assemelha ao que traz o nível 1, os preços cotados em mercados ativos para passivos ou ativos idênticos ao que a entidade tem. A alternativa B fala dos dados não observáveis, que isso é no nível 3. Então, a alternativa E é a que mais se assemelha sobre o que a norma fala sobre o nível 2, que são os preços cotados para ativos ou passivos idênticos ou similares em mercados que não sejam ativos. E aí complementaria dizendo, no caso de não haver como olhar, como identificar os preços do nível 1. Então, a alternativa certa é a alternativa E. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. O próximo vídeo que a gente vai trazer vai ser sobre o pronunciamento contábil de ativo biológico, tá bom? Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se foi compreensível e que outras normas vocês querem que eu discuta depois dessa e do pronunciamento 18, certo? Que outras normas? Eu vou trazer essas duas primeiro, certo? Para a gente estar introduzindo, e aí você pode me dizer que outras normas você queria ver, e aí eu vou estar tentando gravar à medida do que vocês vão me propondo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.